Você já tomou uma decisão no calor do momento e depois pensou: meu Deus, por que que eu fiz isso? Ou já que você percebeu, quando está com medo, triste, apaixonada ou muito irritada, parece que você enxerga uma situação de uma maneira completamente diferente? Pois é. Às vezes a gente acredita que está tomando uma decisão racional, mas as nossas emoções já estão sentadas na cadeira do motorista. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje aqui no Diário Atípico. Um texto sobre emoção e pensamento traz uma ideia muito interessante. Nosso cérebro não funciona separado dos nossos sentimentos. Nós gostamos de imaginar que primeiro pensamos, analisamos tudo com calma e depois tomamos uma decisão. Mas, na realidade, nossas emoções participam desse processo o tempo inteiro. Isso pode explicar muitas decisões que parecem completamente sem sentido depois que a emoção passa. O livro aqui apresenta o livro Emoções. Ele apresenta o caso de um homem chamado Jordan Cardella, não sei se é assim que fala. Depois que sua namorada terminou o relacionamento, ele ficou desesperado para reconquistar o amor dela. E foi justamente aí que a emoção começou a interferir no pensamento. Ele criou um plano completamente absurdo. A ideia era fingir que havia sido atacado e ferido para despertar a compaixão da ex-namorada. É super erro dele, né? Ele acreditava que se ela soubesse que ele estava machucado, talvez voltasse para ele. Só que o plano deu errado. E o mais interessante é que a ex-namorada dele sequer demonstrou a preocupação que ele imaginava. A situação mostra uma coisa importante. Quando estamos emocionalmente envolvidos, podemos perder a capacidade de enxergar determinadas situações com clareza. Naquele momento, Cardella estava tão concentrado em recuperar o relacionamento que não percebeu o quanto seu plano era irracional. E talvez isso aconteça com todos nós, em diferentes proporções. Quantas vezes fazemos alguma coisa porque estamos com raiva? Quantas mensagens mandamos quando estamos magoados e depois gostaríamos de apagar? Quantas decisões tomamos por medo? Quantas vezes insistimos em uma situação simplesmente porque estamos emocionalmente envolvidos? O problema não é sentir. Sentir faz parte de ser humano. O problema acontece quando permitimos que uma emoção momentânea do momento, ela determine completamente as nossas escolhas. E o texto desse livro, Emoções, compara o cérebro a um iPhone. Um celular pode continuar funcionando normalmente, mas diferentes programas podem estar sendo executados dependendo daquilo que está acontecendo. Com o cérebro, acontece algo parecido. Quando estamos com medo, nossa atenção pode ficar concentrada nos perigos. E quando estamos apaixonados, podemos dar mais importância às coisas que reforçam aquilo que sentimos. E quando estamos com raiva, podemos interpretar determinadas atitudes de maneira muito mais negativa. Quando estamos ansiosos, pequenos problemas podem parecer enormes. Ou seja, a emoção influencia aquilo que percebemos, aquilo que consideramos importante e até a maneira como avaliamos riscos e possibilidades. Isso não significa que nossas emoções elas sejam as nossas inimigas. Muito pelo contrário, o medo pode nos proteger. A tristeza pode nos fazer parar e refletir. A alegria pode nos estimular.
A preocupação pode nos preparar para uma situação. O problema é quando a emoção toma conta de todo o processo e não deixa espaço para uma análise mais equilibrada. Quando a gente, não consegue parar para pensar. Pense em uma situação simples. Você recebe uma mensagem que considera grosseira. Na mesma hora, sente raiva. Você responde. Depois de algumas horas, quando está mais tranquila, relê a conversa e percebe. Talvez a pessoa nem tenha querido dizer aquilo. O que mudou? A situação necessariamente mudou? Não. Quem mudou foi o seu estado emocional. Quando a raiva diminuiu, você conseguiu enxergar as outras possibilidades. Por isso, algumas decisões precisam de tempo. Nem toda resposta precisa ser dada imediatamente. Nem toda discussão precisa ser resolvida no momento em que estamos explodindo. Nem fazer nada por impulso, Às vezes, dormir, respirar, se afastar um pouco e pensar pode evitar uma decisão da qual vamos nos arrepender depois. Então, talvez essa seja a grande reflexão que esse livro deixa aqui para nós. Não precisamos deixar de sentir para começar a pensar melhor. Precisamos aprender, perceber o que estamos sentindo antes de decidir. Uma inteligênciazinha mais emocional, gente. Avaliar o que eu estou sentindo ali naquele momento para não tomar decisão impulsiva, Porque emoção não é fraqueza. Sentir medo, sentir raiva, tristeza, amor, frustração não nos torna menos inteligentes. Nós somos humanos, mas reconhecer nossas emoções pode nos ajudar a não sermos completamente dominados por elas. Talvez antes de tomar uma decisão importante, vale a pena perguntar: eu estou decidindo porque realmente eu quero isso ou porque estou tentando aliviar uma emoção que estou sentindo agora? Essa pergunta pode mudar muita coisa, porque às vezes não precisamos tomar uma decisão. Precisamos apenas esperar a emoção diminuir para conseguir enxergar melhor. E talvez amadurecer emocionalmente seja justamente isso. Sentir profundamente, mas não permitir que cada sentimento decida o nosso caminho. Esse é o nosso diário atípico de hoje. Perdão aqui, tem uma batucada aqui do nada, gente. Mas é isso, acho que é pra tirar onda com a minha cara, mas enfim. Se esse conteúdo fez você pensar em alguma decisão que você já tomou no calor do momento, da emoção, comenta aqui. Eu já tomei uma decisão pela emoção. Quem atira a primeira pedra, quem nunca fez isso. Porque provavelmente todos nós temos pelo menos uma história assim. E até o próximo diário atípico.